como o tema de hoje do nosso evento digital, do nosso webinar, é inteligência artificial, e a gente tem um monte de coisa bacana para mostrar para vocês, a gente vai provocar com uma pergunta. Já tem uma perguntinha aí, ô Lori, para o pessoal? Deixa eu ver aqui. Senão eu tenho um monte aqui do meu lado aqui, que eu posso fazer um monte aqui. Porque, assim, sabe o que acontece, Lori? Eu, como empresário, nos últimos tempos, assim, a gente sempre tem uma grande dificuldade a gente é muito criativo, tem muita vontade de colocar ideias no ar para as pessoas. E aí eu sempre tenho muita dificuldade de colocar os nossos negócios no ar. Enquanto a Lori, pessoal, você já achou essa perguntinha aí? Eu queria pedir desculpa porque eu estou num cenário meio bagunçado, mas é porque eu estou tocando estou nos bastidores de um evento que vai acontecer aqui em Santa Catarina, então eu estou aqui no auditório e eu estou só terminando de me ajeitar aqui, mas a Lori que vai tocar essa atividade com vocês. Bora, Lori. Pergunta. Você já deixou de tirar uma ideia de negócio do papel simplesmente por não saber programar ou não ter domínio técnico? Nossa. Então tá aí, ó. Eu tenho muita vontade de responder também, mas vou fazer uma provocação. Para você que está aqui no nosso webinar, a gente vai colocar vocês agora em salas menores de até 4 pessoas, para que vocês possam, durante 5 minutos, conversar sobre esse tema. Você já deixou de colocar alguma ideia em prática porque não tem domínio técnico? Então, vou pedir para que vocês vão para essas salinhas, durante 5 minutos, vocês conversem com os coleguinhas. Aproveita e perguntar de onde você é, o que você está fazendo, quais são os objetivos. Então, interajam, porque nossa ideia aqui é que cada vez mais as pessoas possam interagir. E na volta, temos vários convidados especiais para trazer conteúdo bacana para vocês. E eu volto no final da nossa atividade com você, Lori. Lori, agora é com você, brilha, deixa essa galera brilhar aí. E qual que é a pergunta? Vamos repetir na pergunta, vocês vão ter que conversar. Você já deixou de tirar uma ideia de negócio do papel simplesmente por não saber programar ou não ter domínio técnico? Nossa, hein? Essa é pesada, arrasa. Até já, galera, a gente se vê. Espero que vocês tenham discutido bastante sobre o tema, né? Tem muito estímulo aí para vocês, de fato, começarem a aplicar no dia a dia e, de fato, resolver problemas reais e até, quem sabe, aí, desenvolver soluções para levar para o mercado. E, conectando já com o nosso próximo tema, né? Teremos aí a presença do Danilo Brizola, founder e CEO da Snowman Labs e embaixador da Replit. Já estou aí, Danilo? Já está aqui na sala? Ele deve estar entrando aqui, ó. Dica para vocês, prestem bastante atenção nessa ferramenta, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu que adoro testar tudo de tecnologia, assim, ela está na minha lista ali dos top 5 ferramentas de IA. Inclusive, já criei mais de 10 soluções lá dentro de tecnologia muito fácil. Várias delas foram criadas em uma noite, tá, gente? Catei vocês, senhoras e senhores. Agora sim, Danilo Brizola com a gente. Bem-vindo. Boa. Coisas Boa, pessoal. Tudo certo. Legal, legal. Bom, primeiro de tudo, é um prazer estar com vocês aí. Obrigado, Mac, Lohane, aí pelo hosting aí desse evento. E rapidamente me apresentando, então, sou Danilo Brizola, sou um dos embaixadores do Replit aqui no Brasil, junto com um time de embaixadores. Acho que, Lohane, você também está no time de embaixadores, né? Legal. Um time de peso aí de embaixadores do Replit. E para compartilhar com vocês um pouco sobre essa ferramenta. E aí fiquem à vontade, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem colocar no chat aqui algo a respeito da ferramenta, que vocês possam ter aí de dúvidas, tá? E o meu grande foco aqui é mostrar para vocês como que vocês podem tirar aquela ideia que está no papel, aquela startup que você sempre sonhou, mas nunca teve o conhecimento técnico para executar. Hoje, com o IA e com o Replit, é possível. É possível você conseguir construir um produto inteiro sem ter um conhecimento técnico utilizando o Replit.
E por que isso, pessoal? Porque o Replit ele é muito mais do que apenas uma ferramenta para vibe coding, que é essa forma de desenvolver software apenas usando linguagem natural, apenas explicando para a IA o que você quer construir e ela constrói para você. E aí eu quero trazer para vocês, bem rapidamente, alguns conceitos e o principal diferencial do Replit nisso, né? Mostrando alguns projetos reais aqui dentro do Replit. Já compartilhei aqui, estou compartilhando a minha tela com vocês já estão vendo a interface do Replit aqui, tá? Essa daqui é a interface já de um projeto, deixa eu ir para a área inicial aqui. Eu vou ter um tempo rápido aqui, eu queria só ver quanto tempo que eu tenho, só para poder alinhar aqui. Mac, quanto tempo que... A gente tem 20 minutinhos para você aqui, se fazer, tá. Desculpa, quando esse atraso, então a gente vai ter que colocar aqui mais uns outros convidados no palco. Tá bom. Não, beleza. 20 minutinhos, tá ótimo. Mais do que suficiente para a gente apresentar aqui a ferramenta. Então, qual que é o grande diferencial do Replit frente a outras ferramentas que se propõem a fazer a mesma coisa que o Replit faz? Primeiro, pessoal, a questão da maturidade do Replit. O Replit não é uma ferramenta que nasceu há 2 anos ou ontem. É uma ferramenta que já está há 10 anos no mercado, que já construiu uma infraestrutura super resiliente e madura. Então, hoje, é a ferramenta que tem tudo o que você precisa para sair de uma ideia para um produto em produção de forma segura o mais rápido possível, né? Então, até você vai ver que a interface do Replit se assemelha muito com outras interfaces aí, né, de soluções que se propõem algo parecido. Então, você tem aqui um chat, que é onde você vai escrever o teu prompt, onde você vai trazer aqui aquilo que você quer construir. E o Replit, pessoal, ele tem um grande diferencial, que é essa questão aqui do modo de planejamento. E aqui eu até dou algumas indicações para vocês. Antes de vocês construírem qualquer coisa aqui dentro do Replit, utilizem esse modo de planejamento. Por quê? Muitas vezes a gente acha que toda a informação que a gente colocou aqui, né, enfim, a gente tem lá já uma documentação daquilo que a gente quer construir, a gente acha que tudo aquilo que a gente colocou está entendível, está claro, não tem como ter um outro entendimento. Porém, às vezes a forma como a gente escreve pode ser um pouco ambígua, pode gerar dúvidas, né? Até pode gerar dúvidas até para uma outra pessoa. Então, para IA, isso pode acontecer também. E o modo plan, ele resolve isso. Por quê? Porque você pode colocar todo o contexto daquilo que você quer construir aqui, né? Dentro da ferramenta aqui, desse espaço de texto, aqui dessa área de texto. Ou então você pode subir um arquivo, pensa que eu tenho lá um arquivo TXT, aqui, por exemplo, ó, que tem toda uma estratégia. Isso aqui é um arquivo de texto, vocês podem ver, ó, tem toda uma estratégia de um produto aqui. Eu posso trazer esse arquivo aqui como contexto para IA, mas eu sempre deixo ativado no modo planejamento. Por quê? Para evitar qualquer tipo de subjetividade. Aí a IA vai me fazer perguntas, o Replit aqui vai me fazer perguntas e vai construir exatamente aquilo que a gente está querendo construir. Tá? Então eu vou mostrar para vocês, até pela questão de tempo, alguns projetos que a gente já construiu aqui, né? Eu vou pegar alguns projetos aqui, pessoal, por exemplo, a gente teve um projeto aqui para aplicativo mobile. E aqui também é um outro grande diferencial do Replit frente a outras ferramentas. Com o Replit, você constrói aplicações web, aplicações responsivas, mas você consegue construir também aplicativos mobile nativo. Então, esse daqui é um aplicativo mobile, tanto que, ó, isso daqui que vocês estão vendo é um simulador do iPhone rodando o sistema operacional do iPhone e já rodando um aplicativo que foi construído aqui no Replit, né? Um aplicativo de pagamento que foi construído aqui, que tem, né, ó, aqui eu consigo usar o aplicativo e eu consigo testar. Se vocês acessarem esse QR Code aqui, ele vai pedir para você fazer o download de um aplicativo que é um aplicativo de teste, que é o Expo Go, para você poder testar esse aplicativo aqui. Ah, legal, quero agora publicar isso daqui na App Store. Eu consigo diretamente pelo Replit
publicar esse aplicativo na App Store. Como já temos alguns aplicativos aqui já publicados na App Store que saíram daqui. Eu vou pegar um aplicativo que foi construído pela gente. Vou pegar aqui ó, nos projetos, ó, esse aplicativo aqui. Ó. Esse aqui é um aplicativo que ele já está publicado nas lojas, tudo usando diretamente o Replit. É um aplicativo de guia de pesca. Né? Eu tenho um primo meu que é lá do litoral do Paraná, que ele é guia de pesca e ele queria um aplicativo para facilitar qual que é o melhor dia para pescar baseado nas informações meteorológicas, tábuas de maré, todas essas informações que hoje a gente tem acesso. E com base nisso, tem um score. Deixa eu ver aqui se a gente consegue já mostrar para vocês como que é o aplicativo. Então, com base em tudo isso, tem um score que mostra qual que é o melhor dia de pesca. Esse aplicativo, se vocês pesquisarem lá na App Store, você tiver iPhone e lá Irmãos da Pesca Pontal, você vai encontrar um aplicativo publicado na App Store, totalmente direto do Replit, tá? Então, esse é um dos maiores diferenciais do Replit frente a outras ferramentas que você não consegue fazer uma publicação de um aplicativo na loja utilizando outras ferramentas de vibe coding, tá? Então, assim, pessoal, eu gostaria, já foi aí, passa super rápido, né? Mas já foi quase 10 minutos de eu trazendo um pouco aqui para vocês, um pouco a interface do Replit, muito similar às outras, um aplicativo mobile, diferenciais, tal. Eu quero ouvir de vocês dúvidas. O que vocês já construíram com vibe coding e se vocês têm alguma dúvida, porque a melhor forma de conseguir compartilhar com vocês o potencial do Replit é através daquilo que vocês ainda não viram, né? Mac, manda ver. Eu tenho uma dúvida. No meu início da construção com o Replit, eu errei muito, né? Porque na época, tem mais de um ano isso, a gente começou a tentar experimentar e algumas coisas deram bastante errado. Eu acabei gastando mais dinheiro do que era necessário. Quais são as premissas que a gente pode ter para começar a construir uma solução e que a gente não consiga cair, para que outras pessoas não corram esse erro que eu passei? Perfeito, Mac. Excelente pergunta. A melhor forma de você trazer para o Replit é, primeiro, constrói muito bem a estrutura daquilo, traga muito contexto daquilo que você quer construir. E aí, pessoal, a gente até fez uma aplicação, ó, essa aplicação aqui que eu vou compartilhar com vocês aqui no chat. Basicamente, ela é uma aplicação super simples, tá? Que você faz um login aqui e ela ela te ajuda a estruturar um prompt para você trazer para o Replit. Tá? Então aqui você vai passar por um passo a passo, ó, eu vou até gerar bem rapidinho aqui, ó, um CRM de vendas, público geral B2C, só vou clicar aqui no que ele já está trazendo, só para vocês verem o que a ferramenta faz, mas vocês podem colocar exatamente as informações de vocês aqui, preencher com as informações de você. Tá? E aí, ó, você clica aqui em enviar para o Replit, ele já encaminha para o Replit já o prompt estruturado daquilo que você quer construir. Então, primeira dica, Mac, é já trazer o máximo de contexto possível aqui para dentro do Replit. Um ponto, pessoal, apesar dessa ferramenta ela parecer um chat, e geralmente quando a gente pensa em chat, a gente pensa naquela troca rápida, né? Igual o WhatsApp. O WhatsApp a gente não manda textão no WhatsApp, a gente manda mensagens curtas. Aqui é totalmente diferente, tá? A interface, a experiência que foi construída é uma experiência para simular um chat, mas isso aqui é muito mais poderoso do que só você mandar uma mensagem curta. Então, quanto mais contexto você encaminhar aqui, melhor. E assim, Mac, até falando, né? Um ano atrás, a capacidade dos modelos que tinham disponíveis era uma. Hoje, isso mudou exponencialmente, né? Tanto que aqui dentro do Replit você consegue usar, né, os principais modelos hoje, por exemplo, um modelo que é super poderoso é o modelo da Anthropic, o Fable, né? E aí, pessoal, para quem não é dessa área, né, eu tô falando modelo aqui, pode ficar um pouco confuso o que é isso. Pensa assim, que existem as empresas de IA, né, que desenvolveram IA por trás, pensa nelas como empresas de carro, que vão desenvolvendo motores. Cada vez esse motor vai ficando mais potente. E aqui no Replit, os motores mais potentes, eles
você consegue selecionar aqui, você consegue utilizar. Então, isso também já vai ajudar pra caramba a não ter aquele consumo excessivo, porque os motores que o Replit tem aqui por trás para trabalhar, para desenvolver a solução, são muito mais capazes do que há um ano atrás, né? Então, contexto, usar os motores e aqui, ó, usar o modo plan. Por que usar o modo plan? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar esse prompt aqui que eu fiz super rápido ali na ferramenta, tá? Que é essa ferramenta aqui de prompt que a gente construiu, tá, pessoal? Que está aqui no chat. Só para vocês verem como que o agente do Replit ele se comporta. Então, eu coloquei aqui um contexto, qual que é o público, o resultado esperado, instruções de execução, coisas desse tipo. Então, aqui agora, a IA ela vai analisar todas essas informações e se houver algo que não ficou claro nas minhas instruções aqui, ela vai me fazer perguntas. E ao final, ó, ela até colocou aqui, ó, qual que é o formato principal? Ah, é um CRM interno. Ela já está me fazendo perguntas, ó, tem 4 perguntas que ela está me fazendo. Ah, o modelo de pagamento vai ser para compras avulsas, assinaturas ou recorrência. Eu vou colocar para ambos aqui, né? Ambos. E aqui, ó, o que vai ter nesse produto? Funil de vendas, cadastro, ok, vai ter isso daqui. Show. E aqui, algum detalhe extra, poderia escrever, mas por questão do tempo, eu só vou enviar. E aí, o que ele vai fazer? Você viu que ele pegou as informações que eu já tinha construído no meu prompt, mas ainda assim teve alguns questionamentos, que a própria IA me fez esses questionamentos para me entregar um trabalho mais estruturado. Então, por isso que o modo de planejamento é essencial de ser utilizado aqui dentro do Replit. Porque, ó, a partir disso, ele criou um documento exatamente o que ele precisa construir. E aí, se eu clicar aqui agora para ele construir isso, ele vai construir seguindo exatamente os guidelines que estão aqui dentro desse documento. Eu posso vir aqui revisar, pedir para a IA alterar, né? Então, para evitar consumo excessivo, gastar demais, é isso. E também, pessoal, atentar que nós temos aqui alguns modos de uso do Replit. A gente tem o modo Power, o modo Economy e o modo Light, tá? Para construir, como isso daqui não tem nada ainda, essa solução ela está simplesmente iniciando aqui, eu recomendo vocês a construir no modo mais poderoso do Replit, que é o modo Power, tá? Eu vou até dar aqui para o agente começar, para ele construir esse CRM de vendas aqui com o Stripe. Beleza, ele vai construir isso daqui no modo Power. Vou pegar algum projeto já existente, esse mesmo aqui que eu mostrei para vocês do aplicativo. Quero fazer alguma alteração, pode ver ó, que aqui eu consigo mudar o modo. E aqui tem o modo Light. E o modo Light, pessoal, do Replit tá sensacional. Para você fazer pequenas mudanças, pequenos incrementos em funcionalidades. Ah, quero adicionar aqui um campo a mais nessa funcionalidade, quero fazer alguma coisa aqui. O modo Power é perfeito para ser utilizado. O modo Light, aliás, é perfeito para ser utilizado. Resolver algum probleminha que deu ali, de alguma mudança que a IA fez, utiliza o modo Light. E o modo Light é centavos que ele cobra. Quer ver? Deixa eu pegar um projeto que ele está com bastante atividade aqui. Esse daqui, ó. Esse projeto é até legal, pessoal, que esse é um projeto que a minha esposa está construindo, né? Eu tenho ensinado Replit para ela, IA e várias coisas. E a minha esposa está construindo, ela já construiu um projeto, o projeto já está completo, já está sendo testado já no mercado, que é para processo de engenharia civil, processos de escritórios de engenharia civil. Enfim, já vou até entrar aqui para vocês verem um pouquinho do que é a solução. Deixa eu só usar que tem duplo fator de autenticação. Deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês. Opa. Beleza, aqui só para mostrar essa solução aqui para vocês darem uma olhada. Mas antes de mostrar a solução, eu quero mostrar para vocês, ó, minha esposa ela tem usado bem certinho, né, o modo Economy. Danilo, depois você fala também das integrações também, que eu acho que é uma coisa bem bacana. Perfeito.
Ó, tem usado muito, ela tem sempre tramitado entre o modo economy e o modo light. Por quê? Isso daqui, pessoal, economiza demais. Tem muita gente que liga ali o modo power, não vê que tem isso daqui, que dá para você escolher esses modos, e às vezes fica só usando no modo power. Esse modo aqui é um modo caro para usar. Por isso que você usa ele para construir a base. Depois de construída a base, é só você mudar aqui para o modo light. E se você quer construir coisas um pouquinho mais avançadas ali, o modo economy. O modo power sempre deixa para aquela coisa. Ah, gerou um bug aqui, ou quero construir uma funcionalidade nova que é muito grande. Aí você usa o modo power. Então essas são algumas formas de você conseguir construir e economizar, sabe? Então aqui, ó, da minha esposa, por exemplo, essa solução que ela construiu, né, de para escritórios de engenharia civil, isso daqui ela não gastou mais do que $50 para construir essa solução inteira. Pensa, pessoal, cara, uma solução bem completa e aqui com várias integrações, que daí isso que a Lorraine trouxe ali também. Então aqui a gente tem integração com o e-mail, a gente tem integração com o Google, como vocês viram ali, para fazer login, tudo isso o Replit já traz. Um ponto importante é que se a gente vem aqui, ó, nas partes de integrações, ó a quantidade de integrações que a gente pode ter aqui no Replit. São mais de 500 integrações, pessoal, está carregando aqui, mas são mais de 500 integrações, ó, 548 integrações que você pode fazer. Então, o céu é o limite, a tua criatividade é o limite, porque também se não tiver, de repente, uma integração aqui, você pode trazer essa integração para cá, você pode adicionar uma integração através de servidores MCP, se não tiver na listagem aqui do Replit. E, para finalizar aqui e abrir também para as perguntas, um último ponto, que é o mais essencial. O Replit ele não é só para você construir a solução, ele é para você também hospedar a tua solução. Então, o Replit tem toda uma infraestrutura de ponta, com segurança, tanto que a gente tem aqui um Security Center para identificar se tem algum tipo de vulnerabilidade na nossa solução. E quando eu faço uma publicação de uma solução, vou só colocar aqui ó, no Republish, só para vocês verem, ó, ele passa por esses 5 passos aqui, e o segundo passo é uma verificação de segurança. Então, quantas vezes a gente já viu softwares que foram vibe codados, que foram feitos com vibe coding, com um monte de brecha de segurança, que se tornou público. No Replit, essas brechas elas se minimizam muito. Por quê? Por conta dessa etapa aqui de segurança. E toda a infraestrutura do Replit, você consegue utilizar banco de dados aqui, você consegue armazenar arquivos aqui dentro, se a tua aplicação, a tua solução precisa armazenar arquivos, se você quer, de repente, armazenar, fazer upload de um PDF, de uma imagem, de um vídeo, tudo isso tem na própria infraestrutura do Replit. Como eu falei lá no início, hoje o Replit é a melhor solução para você conseguir sair do zero, de uma ideia, para algo em produção com segurança, né? Então é isso, pessoal. Aqui você consegue ver ó, todas as ferramentas que o Replit tem, ó, banco de dados, e ele separa o que é banco de dados de desenvolvimento, banco de dados que está em produção, ou seja, que esse daqui é o que está valendo mesmo, esse daqui é o do ambiente de teste, né? Então, a parte de autenticação de usuários, a parte de armazenamento, e também, sem contar as integrações que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, esse é mais um overview, pessoal, para trazer aí do Replit para vocês, e alguns dos principais diferenciais. E aí eu me coloco à disposição aí, se alguém tiver alguma pergunta. Tem linkzinho aí para as pessoas? QR Code? Bom, a gente vai mandar depois, ao final, tá, pessoal? Um linkzinho para vocês poderem testar o Replit sem custo, né? Com um bônus aí para vocês de $20 para vocês conseguirem construir, darem os primeiros passos com o Replit, tá? E já dá para construir algo já com $20, vocês vão ver. A ferramenta ela é realmente bem estruturada para isso. Alguém tem pergunta? Coloca aqui do lado. Já vi que o Manuel aqui falou que top.
Manuel, queremos ver sua solução depois, viu? Então, quem tiver perguntas aí, pode colocar aqui do lado. Só digitar, gente. Momentos Bom, se para não tem perguntas. perguntas, então... Eu acho que eles entenderam tudo, mas também, né, não tem como não entender uma ferramenta super fácil aí de só Intuitiva. conversar com a IA. Tem pergunta, tem pergunta. Consigo conectar um sistema criado com outra IA? Consegue sim. Até, pessoal, se você criou algum aplicativo em qualquer ferramenta de Vibe Code, você consegue trazer para dentro do Replit e dar sequência ali dentro do Replit, dentro da própria estrutura da ferramenta. Tem esse botão aqui, ó, Import Code or Design. Você clicou aqui, tem até as ferramentas aqui, ó. Se você quiser trazer, você fez alguma coisa no Lovable lá, quer trazer para o Replit, você não paga nada para trazer a tua solução para o Replit, é de graça. Você consegue trazer a solução. Obviamente que você só vai pagar depois, né, a continuidade, né? Quero fazer alguma outra coisa, quero construir alguma nova funcionalidade, enfim, aí sim você vai pagar. Mas você pode trazer diretamente da ferramenta aqui, do Lovable, Base 44, Bolt, Vercel e tal, como você pode trazer num arquivo zip. Se tem lá uma solução que você fez, você exportou essa solução, tá lá num zip, você pode trazer. Outra Ali, ó. pergunta, consigo criar um aplicativo em PWA pela Replit? Consegue. Inclusive, a gente tem alguns aplicativos aqui criados PWA. A gente tem um aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, até para vocês verem. Ó, a gente organiza um hackathon que vai acontecer daqui 3 semanas, 2 semanas e meia. E todo o aplicativo do hackathon ele é feito no Replit. E ele é a versão mobile dele, a gente optou por fazer um PWA, tem um app nativo também, né? Tanto que se você vier, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, tem o mobile aqui, esse daqui ele é um aplicativo nativo, mas a gente optou por fazer também um PWA aqui para facilitar mais para os usuários, né? Então, deixa eu entrar aqui, ó. Esse daqui é a área do evento, aqui, ó. Ele é um PWA, tem ali, ó, bonitinho, tudo certinho, ó, agenda do evento. É um PWA bem bacaninha, tudo construído aqui no Replit. Penúltima pergunta, porque a última eu quero fazer. Vi que tem o Git ali. Eu consigo desenvolver em equipe? Boa, Silan. Sim, você consegue. A gente faz muito isso aqui, né? A gente tem desenvolvedores, gente de produto, todos interagindo no projeto, uns pelo Git, atualizam, faz lá o commit lá no Git, daí você só vem aqui no Replit e você sincroniza, né, o Git. Você pode vir aqui e sincronizar, ó, pode ver, ó, que tem vários aqui, ó, que foram feitos pelo Claude, inclusive, aqui, que foram feitos por outras pessoas. Então, tem gente usando o próprio agent do Replit construindo, tem gente usando o Git, e o mais legal, dentro do Replit, você consegue fazer com que várias pessoas também possam colaborar. Por quê? Porque a gente tem aqui a opção de criar tarefas. Então, e o que acontece quando você cria uma tarefa? Você não precisa esperar o agente aqui que está trabalhando, por exemplo, alguém do teu time foi lá e criou um prompt aqui e o agente começou a trabalhar. Beleza. Ele está trabalhando, você não pode, se você interromper ele, você interrompeu e você não consegue trabalhar de forma paralela. Porém, se você usa as tarefas aqui, você pode ir criando quantas tarefas você quiser e disparando outros agentes em paralelo para você conseguir trabalhar. Também é a única ferramenta que proporciona times inteiros de várias pessoas trabalharem na mesma solução de forma simultânea. Então, em outras ferramentas você não consegue trabalhar de forma simultânea. Aqui no Replit você consegue. E para encerrar, queria te pedir aí, Danilo, 3 principais dicas que você poderia dar para esses empreendedores aqui, para de fato eles conseguirem desenvolver algo que seja relevante aí, para de fato também levar para o mercado e não ser mais uma ideia que vai ficar codada perdida aí entre 1 milhão de links.
Beleza, isso daí é excelente pergunta, Lohane, porque o que acontece? A grande maioria das pessoas tem ideias e hoje com a IA está muito fácil de você conseguir tangibilizar uma solução e você construir rápido uma solução, mas o principal problema é não conversar com o usuário, não conversar com o potencial cliente, é ficar só incubado ali na ideia, apresentando só para os amigos, para a família, mas não ir para o mercado de fato. Hoje, com uma ferramenta como o Replit, você consegue simplesmente vir aqui, vibe codar o que você quer, já publicar, clicando no botão aqui. Quando nunca foi publicado, ele fica um botãozinho azul aqui, tá, pessoal? Você só clicou aqui, você já consegue, ele já te gera um link. Ó, com esse link aqui, ó, qualquer um com esse link que tem acesso à internet consegue acessar a aplicação. Então, esse é o grande diferencial, assim, que hoje, com uma ferramenta você consegue, é você já ir para o teste, colocar na mão de usuários reais. Então, assim, 3 dicas que você falou, né, Lohane? Primeira, sempre comece com um bom contexto daquilo que você quer construir, e se aprofunde numa ferramenta, se aprofunde, se você vai usar o Replit, se aprofunda, não fica só 2 centímetros de profundidade, vai explorar o potencial da ferramenta, usa esse potencial, constrói aquilo que você quer construir e depois vai e fala com o usuário. Get out of the building, né? Esse termo do inglês que é sair de fora da tua casa, sai de fora do teu escritório, vai conversar com o teu potencial cliente para construir o produto. Essas seriam as dicas que eu daria aí para quem é empreendedor e quer se destacar usando tecnologias, usando IA para gerar valor. Perfeito, Danilo, agradeço demais aí, conteúdo aqui, gente, de valor pra caramba. Essas últimas dicas agora é para vocês pegar, absorver, viu? Lembrando, entenda a ferramenta e também vá para o mercado, porque senão vocês vão ter aí uma solução que às vezes poderia gerar uma grana, assim, como se diz, um caixa recorrente para vocês ali, e vocês às vezes ficam travados, e agora, o que eu faço? Pega, faz um post pro Instagram, posta e divulga a ferramenta para ver se vai ter pessoas interessadas. Danilo, foi um prazerzaço, linkzinho aqui para o pessoal testar, vai ser compartilhado agora, vai ser compartilhado no final. Vai ser no pós. Vai ser no pós, a gente vai receber esse link lá até o final, viu? Vai ter que ficar até o final, perfeito. Danilo, foi um prazerzaço. Quer encerrar aí compartilhando, só falando alguma coisa? Não, né? Não, só quem quiser acompanhar esse mundo de IA, de Replit, se quiser me seguir lá no Insta, danilobrizola.ia. Então, lá sempre tenho postado bastante conteúdo. Hoje, inclusive, conteúdo sobre o Replit, se você for lá no Instagram. E lá também tem o meu... obrigado. Não tinha visto que você tinha colocado ali. Mas é isso. Me coloco à disposição aí, pessoal. Perfeito, gente. Já vai lá seguir o Danilo, acompanhar os conteúdos e até a próxima, Danilo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Perfeito, gente, já vamos aqui, BDA tá compartilhando a tela, isso, perfeito. Vamos lá, gente, próximo agora eu vou chamar aqui a Aline Sordili, é jornalista executiva e especialista em transformação digital e inteligência artificial, é cofundadora do R7 e da Play Plus, com mais de 30 anos de experiência em mídia, tecnologia e inovação, ou seja, mais um conteúdo aqui fantástico. Aline, já estamos aqui com você, agradeço mais uma vez aqui a participação e arrasa demais, porque é disso que a gente precisa, conteúdo de valor e de gente que entende. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Lori, boa tarde, Ari, boa tarde, Mac, obrigado pelo convite por estar aqui com vocês. Estou já super animada para o nosso encontro presencial de dia todo para a gente fazer essa jornada de educação aí em IA. Estou à disposição de vocês para falar sobre diversas áreas. Eu tenho especialização em GEO, em Generative Engine Optimization, posicionamento de marcas dentro das IAs, mas também, pela minha experiência, eu trabalho muito com gestão e transformação digital. Então, hoje, com a IA, a gente vive a transformação, mais uma camada de uma transformação digital pela inteligência artificial,
e eu vou passar o meu dia com vocês falando sobre isso e mapeando e ajudando vocês a mapear processos e a estabelecer quando e como a IA pode entrar na empresa, em quais áreas, de qual forma. E é isso, estou aqui à disposição de vocês para conversar, para bater papo e para trocar e ensinar o quanto vocês precisarem, desde o letramento digital básico em inteligência artificial, passando pelo marketing digital, mídia, e até a gestão do negócio mesmo. Então já podemos começar aí. Pode, como se diz, aqui é seu momento. Eu tenho aqui, eu vou passar para vocês uma apresentação que eu fiz hoje de manhã. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, num evento de Bitcoin, pessoal de cripto, e eu trouxe esse tema da transformação digital. Então, eu acho que a transformação digital na era da IA, a gente já estamos falando aí do básico, muitas vezes, mas a gente está falando dos agentes, né? Então, como que a gente prepara a nossa empresa para ser consumida por agentes? Como que a gente prepara a nossa empresa para ela gerar conteúdo para alimentar agentes e para ela conseguir fazer a gente vender mais, trabalhar mais, ou até mesmo os agentes internos que vão fazer mais pela nossa empresa. Uma discussão muito interessante para mim nesse tema foi a questão do redesenho do trabalho, né? Então, a gente tem que pensar no redesenho do trabalho quando o gargalo, ele é isso. Então, assim, o RH está envolvido, as pessoas, eu vou colocar um agente para fazer uma coisa aqui, eu vou colocar um agente para fazer outra coisa ali. Quem fazia isso antes? Quem era essa pessoa? Não tinha pessoa? Não, então aquilo simplesmente era feito. O conhecimento daquilo, ele estava na mão de quem? Né? Então, o que todo mundo fala, tal projeto de IA deu errado, não sei o que deu errado. Por quê? Porque as empresas não formalizam os processos muitas vezes estão na cabeça só da gente, não está escrito em lugar nenhum, e na hora de passar para a IA, passa mal passado, passa mal feito, e é a culpa da IA. A culpa não é da IA, a culpa é de não fazer um processo adequado para uma máquina reproduzir. Nós, seres humanos, temos o nosso jeitinho, a gente se adapta, a gente se adequa e vai fazendo acontecer. A máquina não. A máquina, ela não está com a regra bem feita, ela trava. Ela vai dar pau, ela vai fazer errado. Então, esse gargalo do redesenho do trabalho eu acho super importante, envolver o RH na questão de reskilling, upskilling da equipe, desenho de processo, trabalhar junto nesse mundo híbrido que a gente está formando de máquinas e pessoas realizando tarefas, e ter esse processo muito bem mapeado, muito bem desenhado, né? A liderança, ela precisa gerenciar e governar com o processo muito bem feito, né? Para ter essa autonomia contínua, com governança, com gestão da intenção, com a tarefa. Então, assim, economizou o quê? Às vezes é tempo, às vezes é um resultado melhor, né? Não é só token, não é nada disso, né? E esse é um framework que eu gosto muito, que é o como a gente deve implementar a IA numa empresa, pensando, avaliando criticamente, testando, interagindo, corrigindo quando necessário. Não vem com essa, já ouvi isso de muita gente, eu quero colocar a IA de ponta a ponta. Vamos começar num pedaço só? Vamos começar numa atividade só? Vamos fazer com consciência e aprendizado para isso poder ir avançando para todo lugar, para a gente poder corrigir, né, e o que não estiver dando certo, para a gente mudar a rota, ajustar e tal. E quem é o humano responsável, né? A gente tem sempre que ter um humano responsável dentro do projeto para que ele saiba inferir dentro do processo da IA e corrigir o que for preciso. Então, é isso que eu quero passar para vocês ao longo da nossa jornada de conhecimento, como que a gente aplica um framework para inteligência artificial trabalhar dentro das empresas junto da gente,
e em benefício do negócio e das pessoas. E é isso. Perfeito, vai ser um prazer ter você aí nessa jornada. Cadê? Deixa eu só pegar aqui o cronograma, gente. Inclusive, estou ansiosa para te escutar mais. Deixa eu pegar aqui o próximo cronograma. Só um minuto, gente. Eu estava com 1 milhão de abas abertas aqui, fazendo um monte de anotação. Cadê? Tem hora que a gente perde a própria aba que estava aberta, né? Não, e quem aí trabalha com como se diz, com digital sabe. Muitas abas que a gente deixa aberta. Achei aqui cronograma. Onde que está essa voz falando, né? O próximo aqui, Mas então, Aline. Comigo, eu estarei com vocês aqui até às 5h30, e quem quiser me mandar mensagem, vou colocar aqui meu Deixa o seu Instagram também, para as pessoas se conectarem com você, seu LinkedIn. Instagram e LinkedIn é a mesma coisa, tá? Aline Stordili, vocês podem me chamar lá, e aí a gente vai conversando e vamos para eu ir alinhando os exemplos e as expectativas de vocês. Perfeito, perfeito. E dúvidas, a gente só mandar aqui também. Perfeito. Gente, próximo participante agora, nosso próximo instrutor aí, Luiz Ferreira, da Z-Way, que inclusive tenho aí o prazer, né, e a honra aí de estar como embaixador aí, que vem trazendo aí bastante soluções para o mercado, porque nós sabemos que nem todo empreendedor tem, como se diz, tem tempo para ir para o mão na massa, para realmente aprender ali a usar a ferramenta. Às vezes tem um operacional que tem que tomar conta de muita coisa, precisa de soluções mais robustas, e aí o Luiz vem aí resolvendo esse problema e essa demanda do mercado de trazer ali resolução de problemas com o IA de maneira, como se diz, de maneira muito mais garantida, que a gente sabe também que o mercado de TI está aí com alguns probleminhas de, às vezes, não entregar uma solução que foi desenvolvida, às vezes não entregar diante da expectativa que a pessoa tem, e o Luiz traz aí com a Z-Way como se diz, uma forma mais inteligente de resolver esse problema. Luiz, com você aí, se apresente. Boa, obrigado pela apresentação, eu estava seguindo aqui ali no Instagram, agora voltei aqui para a tela. Meus queridos, primeiramente, boa tarde, bom demais, prazer falar aqui com vocês, meu nome é Luiz Ferreira, a Lori já me apresentou de forma brilhante, enfim, a Lori é embaixadora aqui da ZIL e tem feito um trabalho muito legal com a gente tem uma alegria muito grande de ter ela no time. Bom, me apresentando bem brevemente, eu sou especialista em inteligência artificial pela ZIL, e a ZIL é uma empresa que nasceu como software house, fazendo research de desenvolvedores, a gente faz muito isso. E recentemente a gente oficializou como parceiro homologado da Anthropic no Brasil, iniciamos uma linha educacional em AI muito forte, então o Claudinho aí de vocês, né, a gente dá um apelido carinhoso para ele, eu não gosto de Cláudio, eu gosto também de Claudinho, ou Claudinha, né, dependendo de quem está usando. É o nosso melhor funcionário e a gente usava muito aqui, a Anthropic procurou a gente para virar parceiro homologado deles, a gente foi a primeira empresa do Brasil a receber esse de parceiro homologado deles, então também nessa luta já há um tempo. Eu vou ser bem breve com vocês vão ver que eu sou uma pessoa que odeia perder tempo, eu gosto de ir direto ao ponto, gosto de otimizar meu tempo, não sou muito fã de ficar falando, eu acho que eu gosto muito de computador, gosto muito de ficar imerso no meu mundo, então eu gosto de reduzir o contato com pessoas o máximo possível, por isso que eu sou apaixonado por inteligência artificial. Então, eu vou basicamente explicar aqui bem brevemente o que eu pretendo fazer junto com vocês, esse dia que a gente for ficar junto. Mas eu queria começar essa minha conversa com vocês fazendo uma provocação. Eu queria perguntar para vocês quanto a empresa de vocês fatura. Eu quero que vocês guardem esse número na mente de vocês, não precisa falar, não precisa mandar em chat nem nada, mas eu quero que vocês guardem esse número. Guardando esse número na mente de vocês, eu quero dizer que ele é extremamente relevante para a nossa conversa. Joguem ele fora. A pergunta que eu quero fazer, e que é a pergunta útil para a gente, é quanto que a sua empresa deixa de ganhar e você nem sabe. Essa tu não sabe responder, e é ela que eu quero te ensinar a responder aqui com o meu conteúdo. Como assim, Luiz? A ZIL está aí, cara, há 5 anos no mercado, entregando mais de 400 projetos com NPS 9.2, para uma empresa de tecnologia, isso é um número absurdo. E eu cheguei a uma conclusão muito óbvia, depois desses 400 projetos entregues. Todo negócio tem o mesmo vazamento.
O lead que chega e ninguém responde a tempo, a proposta que tu mandou e que tu nunca teve um retorno, o cliente que comprou contigo uma vez ficou extremamente feliz, só que ele nunca comprou de novo porque você nunca mais falou com ele. Então, eu gosto de dizer que a maioria das empresas, elas não ganham mais dinheiro por falta de oportunidade. Elas não ganham mais dinheiro porque elas deixam o dinheiro escapar dentro de casa. E atrair cliente novo custa caro. Recuperar o que você já tem custa quase nada, cara. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Eu já vi muitas empresas gastando rios de dinheiro para gerar novos leads, para gerar gente nova dentro do topo funil, só que nunca pararam para analisar o funil de ponto a ponto, entendeu? Em qual etapa do funil que está o meu gargalo, em qual etapa do funil que está vazando lead, em qual etapa que o vendedor não está sendo legal. Quantas vezes eu vi empresa investindo 100, 200, 300 mil reais em ads, só que quando o lead chegava, o vendedor falava só, oi, boa tarde. Não tinha uma sequência de pergunta, não tinha um processo estruturado. Então, é nessa linha que a gente trabalha, em como que tu ganha mais dinheiro de acordo com aquilo que tu já tem ali dentro da empresa. Então, é isso que eu vou ensinar para vocês, tá? Crescimento comercial usando inteligência artificial. Aqui ninguém fica só ouvindo, como eu falei para vocês. Eu odeio ficar falando de gente ouvindo, eu odeio ficar só ouvindo pessoas. Então, eu exijo que todo mundo chegue com o notebook ali dentro da sala. Eu peço, por favor, levem o notebook no dia que vocês estiverem comigo, porque vocês vão sair com pelo menos 3 ferramentas funcionando no dia da imersão, junto com o Claudinho. Então, já peço, educadamente, levem o notebook com o Cloud instalado, porque a gente vai usar muito ele, vocês vão sair com 3 ferramentas já rodando para otimizar isso aí. Luiz, quais ferramentas que tu garante que eu vou ter quando eu sair do teu treinamento? A primeira é um raio-x dos números comerciais, mostrando onde existe vazamento no seu funil e o que tu tem que fazer nos próximos 30 dias. Então, não é planilha complexa, não é tua análise de dados. É uma planilha simples que a gente vai montar junto, que a gente vai estruturar seu funil para a gente identificar aonde está o vazamento do seu funil. Então, vamos pegar teus leads e destrinchar como que a gente ganha mais dinheiro com base nisso. Não tem como a gente fazer nada sem identificar onde está o problema. O maior erro do empresário, do empreendedor, é querer resolver problemas sem saber qual é a causa raiz. Então, a nossa primeira ferramenta vai ser isso. Um raio-x para identificar exatamente aonde está o problema da sua empresa. Fizemos isso, identificamos onde está o problema, a gente vai para a segunda ferramenta, que é um copiloto de vendas. Basicamente, ele vai pegar o playbook da sua empresa e de cabo a rabo ele vai saber na ponta da linha que tem que ser respondido. Luiz, por que isso é legal? Eu tenho um copiloto de vendas na Zilli, que ele é basicamente a nossa secretária virtual. O que ele faz? Tudo. Toda dúvida, o pessoal recorre a ele. Se o meu vendedor está numa reunião online com o cliente e ele dá uma objeção que ele não sabe quebrar, o meu copiloto está escutando e já quebrando a objeção em real time para o vendedor não ficar sem falar. Então, assim, esse copiloto, para mim, também ele é do caralho. Se o seu vendedor não sabe responder o WhatsApp, é só ele copiar a mensagem na IA, copiar e depois do que ela responder. Então, esse copiloto ajuda muito os times comerciais a escalarem. E a terceira ferramenta que eu dou é uma ferramenta de follow-up. Pessoal, máquina de follow-up é extremamente fundamental, porque follow-up a gente geralmente faz com quem já está na base. Não tem como você fazer follow-up com alguém que não está na sua base de clientes, ou na sua base de leads, pelo menos. Se o cara entrou, falou contigo, pediu uma proposta já é cliente, ele está muito propenso a comprar de ti de novo. Um cliente seu é 7 vezes mais barato do que um lead de novo para tu fazer uma compra. Então, a máquina de follow-up ela é fundamental para que tu consiga vender mais para quem já está ali e não tenha que comprar um lead novo. Então, cara, follow-up de proposta que está parada, follow-up de cliente que já comprou e que não comprou mais, é isso que eu quero entregar para vocês. Então, vou entregar um raio-x do teu comercial, vou entregar para vocês um copiloto que vai ser basicamente a bíblia do seu time de vendas, e por último, ali uma máquina de follow-up que, cara, vai precisar para caralho a venda de vocês. Então, no mínimo, essas 3 ferramentas vocês vão ter no final. Então, veja que eu não fico falando, eu não gosto de sentar ali nas frente, começar a falar e o pessoal escutar e fazendo o passo. Não, eu gosto de fazer ali ao vivo, colocar o negócio para rodar. Então, é isso que eu vou fazer com vocês. Se der tempo, a gente faz mais. Tem mais uma caralhada de coisa que eu vou apresentar para vocês e se a gente conseguir executar, vai ser muito legal de trabalhar com vocês. Então, assim, vocês vão sair com essas 3 coisas no notebook pronto para usar na segunda-feira, porque o dinheiro que falta na sua empresa muitas vezes não está lá fora, ele já está dentro de casa. Então, nesse treinamento, eu vou ensinar vocês como buscar esse dinheiro. Fechou? Basicamente é isso. Tudo com o Claudinho, tá? O Claudinho vai ser seu melhor amigo a partir de agora. E eu tô junto com vocês nessa, tá? Vou deixar aqui minhas redes sociais para vocês. Teste Luiz Ferreira, vou escrever aqui no Instagram. Falo muito de negócio, falo de inteligência artificial, política. Sou um cara polêmico, adoro falar merda. Então, se vocês se conectarem comigo, acharem legal, vai ser um prazer falar com vocês. No mais, se tiverem alguma dúvida sobre inteligência artificial, sobre cloud, principalmente sobre inteligência artificial no comercial, que é a minha especialidade, estou à disposição para responder. Fechou?
Perfeito, Luiz. Agradeço aí demais, assim, empolgante ter você aí, principalmente trazendo conteúdo prático e realmente de valor, que é o que a gente precisa aí no mercado de especialistas em IA. E agora falando um pouquinho aqui da Priscila Carvalhinha, que vai trazer aí o nosso diagnóstico de maturidade em IA, porque a gente precisa saber em que nível a gente está para saber o que a gente precisa fazer ali nos próximos passos. Priscila, fiquei muito curiosa, né, lendo aqui a sua mini bio aqui, vi algumas palavras que já tinha ouvido falar, mas a forma que foi falada é nova. Primeiro de tudo, a Priscila aí, ela é polimata, né? Então, polimata e nexialista, pelo pouco aqui que eu vi, Leonardo da Vinci é ali uma referência nesse termo, que é basicamente uma pessoa que tem múltiplas habilidades em várias áreas, mas não de forma superficial, viu, gente? É uma pessoa que estuda de forma profunda diferentes áreas e, por conta disso, desenvolve uma habilidade extremamente útil, que é a habilidade de conectar, né, conhecimento ali dessas áreas e também conseguir resolver problemas de uma forma diferente, porque uma vez que você domina várias áreas, você consegue ter conhecimento ali, casos de uso que a gente fala, para conseguir trazer soluções que às vezes um profissional de uma área isolado com conhecimento só daquela área não consegue, porque ele não tem ali uma amplitude maior de cenário. Mas Priscila, vou deixar você se apresentar, porque eu fiquei muito curiosa e quis compartilhar isso com vocês. Eu sou engenheira mecânica de formação, eu me formei em 2010 no Instituto Militar de Engenharia, trabalhei 10 anos de uma multinacional de óleo e gás, daí fiz a minha transição de carreira em 2020, comecei a trabalhar basicamente com desenvolvimento humano, e aí as pessoas falam, nossa, mas você saiu de um campo e foi para o outro completamente diferente. Então, eu sou uma pessoa que tudo que eu pego eu me aprofundo muito, eu estudo muito. Então, acho que eu consigo criar essa ponte entre universos que aparentemente são muito diferentes, mas eles não são. Então, criar essa ponte de assuntos. E, basicamente, hoje eu me debruço para fazer essa ponte entre tecnologia e ser humano. No final das contas, eu acabei juntando um pouco da área de engenharia, resgatando muito da época de faculdade com programação, desenvolvimento de software, enfim. E agora eu estou na Talora, enfim, sou fundadora da Talora e estou apoiando também a BDA nessa parte de avaliação da maturidade, que é importante para a gente entender em que nível a gente está quando a gente está falando de desenvolvimento com inteligência artificial. A gente tem alguns pontos que são importantes. A tecnologia exponencial, ela traz para a gente muita facilidade, mas ela traz para a gente também uma questão, um problema, que é a gente não conseguir aprofundar o suficiente e entender o suficiente da tecnologia a ponto de acompanhar a evolução. E um bom diagnóstico de maturidade traz para a gente um olhar de entendimento dos gaps que a gente ainda precisa estudar e aprofundar para que a gente possa utilizar a inteligência artificial com maturidade suficiente, com responsabilidade suficiente. Então, tem muitas questões que acabam passando batido, porque a gente consegue programar com inteligência artificial, mas a gente cria muitas brechas, inclusive brechas regulatórias, então a gente acaba se expondo legalmente também. Então, é importante que a gente possa entender esse processo. E, no final das contas, eu vou acompanhar, a Talora desenvolveu, né, criou esse diagnóstico de maturidade em inteligência artificial, que a gente vai aplicar em todas as pessoas que quiserem participar do programa, que a BDA vai facilitar. Então, vocês vão ter aí a interface, vão entender um pouco melhor aquilo que a gente desenvolve, como a gente desenvolve. E, obviamente, a gente não podia deixar de falar do lado humano, que é conectar também com o mapeamento das nossas características comportamentais, das nossas habilidades. Então, junto com isso, também vem um perfil comportamental, para que a gente possa entender o lado técnico, os gaps do lado técnico e trazer uma boa trilha para esse candidato, mas que a gente entenda quais são os perfis comportamentais, o que essa pessoa tem de comportamento, que talvez seja um potencial para aquilo que ela está desenvolvendo, ou questões que ela precisa ainda desenvolver para que ela consiga melhorar ainda mais a performance dela. Então, basicamente, vai ser isso aí que a gente vai estar trabalhando juntos.
Perfeito. Vamos falar do diagnóstico um pouquinho daqui a pouco, né? Eu mudei a ordem aqui. Mas, Priscila, vai ser um prazer ter você aí durante essa jornada também, tá? Acredito que esse diagnóstico realmente é algo que a gente precisa muito, nem eu falei para todos, a gente precisa saber em que estágio a gente está, para a gente saber de fato qual caminho trilhar, porque no final do dia, se a gente não sabe para qual caminho vai, qualquer caminho serve. Exatamente. E falando agora aqui do nossa jornada, né? Matheus Magno já deve estar aqui na sala com a gente. Ele é especialista em transformação digital e IA, lidera uma das empresas mais inovadoras do Brasil, top 10 IA Brasil, top 25 pela Bolsa Invest e top 5 Web Summit 2026. Ou seja, quem está querendo criar aí negócios de IA de sucesso já sabe, tem que prestar atenção em tudo que ele falar. Matheus Magno, você prefere Matheus ou você prefere Magno? A facilidade de Matheus Magno é que você pode escolher, pode ser um, pode ser outro, os dois funcionam, e eu respondo super bem, então tá super tranquilo. Perfeito. Obrigado, viu, Loriane? Vamos deixar Magno aí, então, o que as pessoas podem esperar aí dessa jornada? Muito bom. Então, gente, primeiro, obrigado, parabéns a todos aqui, né, eu estava aqui ouvindo as apresentações e altíssima expectativa por estar junto com vocês nessa jornada. Você pode esperar o seguinte, olha só, nesse ano, quase 6 mil empresas, elas pediram recuperação judicial, ou seja, estão falindo no Brasil. A gestão eficiente é o segundo maior motivo que faz com que essas empresas estejam não conseguindo ter sucesso. O que a gente vai trazer aqui para a gente? Um modelo de como a gente pensa inovação nas empresas, usando inteligência artificial, mas num contexto onde a gente tem que tirar atrito, melhorar a experiência, gerando resultado prático. Então, como que eu levanto um cenário atual no meu negócio, entendendo o que tem baixo esforço, alto impacto, e o que eu priorizo e é para agora? Então, o que a gente está trazendo aqui é como é que você pensa o presente e o futuro com a cabeça do futuro, e não pensar com a cabeça do passado, entendendo que hoje a gente já tem uma capacidade de gerar muito mais impacto, mas em muitos momentos a gente não tem uma visão de processo, ou uma visão de gestão, ou uma visão de resultado prático. No mundo onde você pode fazer muita coisa rápida, saber o que fazer primeiro e o que te gera resultado no seu contexto, parece fácil, mas é aqui, nesse treinamento, né, nesse curso, é que a gente vai ter isso de maneira objetiva e aplicada no dia a dia. Então, a expectativa muito grande para que a gente possa trazer isso. Hoje a gente tem tido oportunidade de ajudar empresas de diversos segmentos, e o grande ponto que a gente tem visto é que não falta tecnologia no mercado. Não falta gente boa para fazer as coisas, mas falta método. Qual é o método novo que me ajuda a estruturar isso e, principalmente, empoderar a mim como profissional para poder ser um vetor de inovação dentro da organização? Então, isso e muito mais é o que a gente vai estar fazendo juntos. Perfeito, como se diz, colocou um negócio brilhante aqui, eu perdi o foco. Mas, Matheus Magno, eu vou prestar atenção em tudo, porque tenho certeza que vai ser conteúdo muito relevante, de peso aí, principalmente para, de fato, conseguir ali atingir o sucesso com uma ideia. Deixa eu ver, estou aqui no foco, vai compartilhar aqui com a gente, time? Agora é o momento da Priscila, é o nosso momento de diagnóstico, é isso, Priscila? Oi, pessoal. Então, o que basicamente a gente ainda está na parte de apresentando, está desenvolvendo a parte ainda de front-end para vocês, para poder apresentar. Mas o que a gente vai trabalhar basicamente no processo de mapeamento vai ser conseguir entender o que hoje cada pessoa consegue implementar no seu dia a dia. Então, vai ser um diagnóstico que ele não vai ser só sobre você conseguir dizer ali numa escala aquilo que você faz ou não faz, mas que, de fato, você consiga explicar. Então, tem muitos campos abertos para que você possa explicar o que, de fato, você executa na sua rotina. Então, não vai ser um processo
que vai ser calculado automaticamente esse diagnóstico, vai ter um ser humaninho lá por trás, e isso é importante quando a gente está falando de inteligência artificial. Um dos pontos é a gente falar sobre Human in the Loop, então, assim, em que parte do processo a gente vai deixar na mão de uma inteligência artificial, a gente vai deixar na mão de uma automação, e que parte entra um ser humano para fazer isso, e no diagnóstico isso acontece. A gente vai fazer esse processo de análise especificamente daquilo que aquele candidato está trazendo para a gente, e todo mundo que se inscrever vai receber por e-mail o aplicativo para poder entrar, o link do aplicativo, fazer o seu cadastro na jornada, esse desejo de cadastro na jornada, e aí, enfim, conseguir de fato responder, e todas as pessoas respondentes vão receber, né, os aprovados vão receber ali um diagnóstico, vão receber essa devolutiva. Então, aquilo que a gente encontrou, né, o que foi observado, o que pode ser observado nas respostas, qual seria o melhor caminho, a melhor jornada de desenvolvimento para essa pessoa a partir da resposta que ela traz. Enfim, então, tem muitos critérios objetivos, tem muitas perguntas também objetivas, mas também muitas perguntas onde as pessoas vão precisar, de fato, demonstrar o seu conhecimento na prática, para que a gente possa entender aquilo que efetivamente a pessoa faz e não aquilo que ela acha que faz, né? Porque a gente tem essa diferença, né? E nem sempre isso fica claro para a gente, aquilo que a gente acha que faz e aquilo que efetivamente a gente faz. Então, esse vai ser o processo, vocês vão poder ver a carinha dele bem em breve. A gente só está terminando de montar o front, mas todo mundo que tiver interesse vai receber esse e-mail com o link para vocês poderem participar e começar esse processo dessa jornada. Feito, ansiosa por isso, para ver ali como se diz, essa jornada pode, de fato, trazer ali, trazer ações, né, para ajudar vocês aumentar esse nível de maturidade. Deixa eu só ver aqui o nosso próximo. Ok, gente, ó, já sabem aí qual vai ser a nossa jornada. Peço desculpa aí para vocês aí por alguns bugzinhos, mas é assim, gente, tecnologia, quando vocês começarem a vibe codar, aí vocês vão ver que a gente compartilha às vezes o link, a gente acabou de testar, tá tudo certo, tá lindo, aí você compartilha o link lá com algumas pessoas, aí todo mundo, não tá funcionando. Então, é isso, gente. O importante é a gente continuar ali, né, testando, melhorando, testando e melhorando, e é o que a gente vai fazer aqui durante essa trilha, testar e melhorar para cada vez mais a gente trazer experiências, e não só experiências, mas conteúdo de valor para vocês. E a gente está com os instrutores aí de peso, o Mac já está aí online. Inclusive, eu aqui, Lori, super travada aqui sendo a host, voltei primeira vez como host. Eu falei, Mac, por favor, eu não vou conseguir. Mas é tudo assim, Lori, a gente vai experimentando, vai criando. Eu mesmo estou aqui no processo de professores hoje, e consegui acompanhar aqui bastante. Foi lindo ver você, ver nossos membros, a Priscila com a Talora, que é literalmente a etapa final de tudo que a gente está falando aqui. Se alguém tem uma ideia de negócio, consegue colocar... A Priscila, obviamente, ela tinha um background técnico, mas aí ela conseguiu criar com a IA de maneira mais eficiente, ver o quanto vocês estão construindo e criando. O Matheus aqui com toda a sua expertise, o Luiz da Ziway, a Aline Sordini, você como a IA humana. Então tem muita coisa legal para a gente fazer. Estou bem feliz de estar com vocês nessa trilha digital, para que a gente possa aprender muito sobre inteligência artificial. Um beijo para você, Lória, obrigado a todos vocês. E vocês, se você não faz parte da comunidade da BDA, chama a gente no WhatsApp, responde nossos e-mails, vai ser bacana ter vocês com a gente aqui, porque o que a gente quer é isso, é criar uma grande comunidade de NetWeaver, de aprendizado colaborativo, para que a gente possa contribuir e ajudar todo mundo. Obrigado, Lória, obrigado, time, um beijo para vocês, obrigado a todo mundo. Você sabe o que as pessoas mais ricas do mundo têm em comum? Você pode até conhecer elas pelas empresas que elas têm mais famosas. Mas você já parou para pensar que todos eles têm mais de um negócio? Eu sou Edson Mackenzie, educador, escritor, especialista em desenvolvimento de negócio. A visão de negócio. Quando nós estamos no meio do olho do furacão, a gente tem uma visão daquela ventania que está passando por nós. E a visão que eles trouxeram, que todos trouxeram nessa imersão, é uma visão mais estratégica. E você precisa mudar isso na sua cabeça. Você não tem que operar, você tem que criar um método. E as pessoas têm que fazer uma vez só. Então você não tem que participar de todas as reuniões de comitê. Você precisa participar de uma reunião de comitê, definir qual que é a regra e botar as pessoas para cumprirem a regra. Imersão que vai ajudar você a construir um diagnóstico que vai mostrar como você pode desenvolver
todo um ecossistema de soluções que podem alavancar e potencializar o seu resultado. A gente vai trabalhar mão na massa no modelo de workshop para ajudar você a colocar em prática todas as suas ideias e principalmente a alavancar, potencializar e levar isso para o mercado. Sabe que antes do YouTube teve um brasileiro que fez um negócio chamado Videolog. Teve mesmo. Eu adoraria conversar com esse cara. Ó, se você conhece, se você é esse cara, dá uma mensagem aí. Videolog, ele era antes do YouTube, cara. Mas a vida, como sempre, nos reserva grandes surpresas. Geralmente, as pessoas elas querem captar investimentos porque elas acham que elas merecem. Ah, porque eu mereço. Mas, na verdade, não. O investidor, tem que entender que dinheiro de investidor, ele é combustível. É como se você estivesse no meio de um barco, no meio do oceano, você pode fazer um pedido. Você tem lá bússola ou combustível. Tem gente que só pede combustível, mas você não sabe para onde vai, você pode bater numa ilha, você pode chegar num continente ou você pode parar na Antártica. Você pode ficar rodando em círculos. Você não sabe para onde você está indo. Agora, se eu já sei para onde eu estou indo, dinheiro de investidor é combustível. Eu sei que você começou e, como sempre, parou pela metade. Você não está cansado disso, não? Você sabe que muitos empreendedores eles são incríveis de iniciativa e péssimos de acabativa. Vamos para o próximo nível? Vamos dar o primeiro passo para o resto da sua vida? Não perca o primeiro Mastermind de Business Design que eu estou ministrando. Você já sabe onde é, como é e até quanto custa. E agora é a sua oportunidade de estar comigo. Vamos nessa? Bora, cara. Não acredito, cara. De novo. Começou e não terminou, né? A quantidade de coisas que a gente pode absorver de conteúdo com pessoas que têm realidades totalmente diferentes. Na minha visão, não adianta o empresário ter lucro e não ter tempo. Então ele precisa de tempo. Para quê? Para curtir a família, para curtir a vida, para aproveitar a vida. Muito disso, né? Nem sempre o cliente, o consumidor, ele tem clareza do que ele quer. Então você vai participando de estudos, análises e pesquisas. Mas no caso da Popcorn Gourmet, eu sou muito suspeito para falar, né? Porque eu sou investidor, sou sócio e gosto, consumo. Então, assim, comecei a me envolver tanto que muito por conta dessa memória afetiva, né? Conheci a Elaine em 2019, ela foi minha aluna. Me envolvi com o produto, acompanhei toda essa fase de crescimento e de expansão da operação. É uma sobremesa diferente, inovadora e que conecta com nossa memória afetiva. Então, acho que muitas vezes quando a gente pega alguém pelo estômago é dessa maneira, quando a gente entrega um produto com uma memória afetiva tão bacana. Bora fazer negócio? Olha pra câmera e fala. Olha pra mim aqui, você vira pra lá e fala, e aí, bora fazer negócio. É a única coisa que eu fiz. 3, 2, 1. E aí, bora fazer negócio? Boa, legal. Quando a gente tem a base fortalecida, seja ela uma base... claro, o Leandro tá aqui também, O Leandro, gente, um fun fact pra vocês. A gente tem uma parceria com uma empresa que chama Move. É uma empresa que é uma excelente de van e transporte executivo. E eles são parceiros da nossa ONG, então eles dão pra gente, de parceria, os transportes. E o Leandro é motorista da Move, só que ele ficou muito nosso amigo e agora ele assumiu nosso skin de bodyguard, segurança nossa, entendeu? Ele tá todo assim, que agora é segurança também. Mas brincadeiras à parte, eu acho que essa base fortalecida, seja uma base de família, seja uma base de amigos, uma base espiritual, pra mim é muito importante, emendando a sua pergunta.